Olá, sejam bem-vindos a Edinburgh. Nessa imagem vocês podem ver o castelo, que é cheio de história. Tudo começou na Idade Média com a construção de um forte. O castelo é composto por vários edifícios que vão contando a história. Por exemplo, no final do século XII, Malcolm III construiu o castelo em Castle Rock e depois ao redor começou a surgir o povoamento. O conjunto inclui o forte e inclui também masmorras militares, assim como as joias da realeza escocesa, a coroa, a espada e o cetro. Essas joias são as mais ancestrais do continente europeu. No local ainda há a Pedra do Destino, que é onde era um banco onde se realizava a coroação dos soberanos escoceses. O castelo conta ainda com uma capela do século XII, que foi erguida em honra da rainha Margaret, que era famosa por estar sempre a apoiar os mais necessitados. Estando no castelo, essa é a imagem que a gente tem do outro lado da cidade, a tão conhecida Princes Street. Por volta do ano 1500, a população já era de 12.000 pessoas. Houveram tentativas de construir muralhas para proteger a cidade. Uma pequena e linda mostra do Real Jardim Botânico de Edinburgh. Ele foi fundado em 1670 para o cultivo de plantas medicinais. Os médicos costumavam recorrer às plantas que lá haviam. Agora entraremos no Holyrood Park, que é o maior parque de Edimburgo, com 260 hectares de extensão, formado por lagos, muitas zonas verdes e colinas. O Palácio de Holyrood House continua sendo a residência oficial da Rainha da Inglaterra na Escócia. A sua construção começou em 1503 a pedido de James IV. Mais tarde, James V mandou construir a torre, na qual Maria Stuart morou entre os anos de 1561 e 1567. No século seguinte, Charles II transformou-o em um dos palácios mais admirados da Escócia. Conta ainda com uma abadia agostina, construída no século XII, mais precisamente em 1128 pelo rei David I. Este local conta com muitos segredos da realeza, incluindo histórias de assassinatos. Por exemplo, do assassinato do suposto amante de Mary Stuart, em 1566, enquanto ambos jantavam no palácio. Dependendo da época do ano, também é possível esquiar em Edinburgh. Como fomos em abril, já praticamente não havia neve, só esse pouquinho numa área de sombra. E essa é a vista linda que a gente tem do alto da estação de esqui. Como não poderia deixar de ser, aqui temos a gaita de fole e o traje típico escocês com o kilt. Nessa entrada de uma antiga igreja gótica, temos hoje o The Hub, é um local para vários eventos e festivais que fica na Royal Mile. Há também muitas referências ao whisky, não podia deixar de ser. Aqui temos a entrada para a Câmara Obscura e o Mundo de Ilusões. Em 1835, Mary Short abriu o que viria a ser um observatório popular. Mary chegou a Edinburgh em 1827, reivindicando o grande telescópio de Thomas Short. Ela alegava ser filha do inventor e isso provocou um grande escândalo na época. Ele era fabricante de instrumentos científicos, mas já havia morrido quase 40 anos antes. O objetivo do grande telescópio era observar o que as pessoas estavam fazendo na rua e observar os detalhes da arquitetura. Isso tudo era projetado numa tela branca, numa câmara obscura que ficava no alto da cidade. Aqui são as imagens do lado de fora da câmara obscura. É possível ver bem a cidade do alto. Agora nós vamos ver o contraste com o bairro residencial novo, construções recentes, um local muito agradável para viver.
A Catedral de Santo Egídio, construída no século XII, fica na cidade velha de Edimburgo e servia aos reis pela proximidade com o castelo. De estilo gótico medieval e renascentista, hoje em dia recebe concertos e já não tem mais o estatuto de catedral, apesar de pertencer à igreja. Em frente à catedral há uma atração bastante bizarra, chama-se Mary King's Close, ou seja, o Beco da Mary. Eu vou deixar vocês com umas imagens bastante agradáveis da cidade enquanto eu falo a respeito desta atração. Eu preferi não fotografar o Beco da Mary, mas ele mostra a miséria em que as pessoas viviam nos séculos 16 e 17. Esse beco foi praticamente enterrado, eles foram construindo a cidade por cima e foi descoberto por acaso. O trabalho dos arqueólogos foi bastante interessante, pois eles conseguiram relacionar os habitantes que viviam nesse beco com os registros da época. Ao entrar nesse local, a sensação é claustrofóbica, porque a cidade foi construída ali por cima, mas na época em que as pessoas viviam, aquilo dava acesso para o céu, era bem arejado, era diferente do que é hoje. Mesmo assim, as histórias provocam arrepios e, pelos vistos, era bastante sujo. Muitas pessoas vivendo em ambientes muito confinados, muito pequenos, sem ventilação e os dejetos todos jogados na rua. Foi uma época em que houveram muitas doenças. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like, partilhem e comentem, principalmente as curiosidades sobre o Mary King's Close. Obrigada!